Vamos lá então agora para a parte de processo de formação de palavras. Primeiro, nós vamos entender quais são os processos utilizados para que as palavras se formem. Que tipo de processo eu vou usar? Temos que entender o seguinte, que na língua portuguesa nós temos dois processos bastante usados, que é o processo chamado derivação e o processo chamado composição. A derivação, nós vamos entender que de uma palavra primitiva eu formo uma nova palavra. E a composição, eu vou juntar mais que uma palavra. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. O processo de derivação, na verdade, vamos estudá-lo dividido. Então eu tenho a prefixação, a sufixação, a prefixação e a sufixação juntos, o parasintético, o impróprio e o regressivo. Mas nós vamos estudar dois a dois. Dois a dois nós vamos fazer um estudo deles. Vamos falar primeiro da derivação prefixal. Então nós vimos no início que nós temos o prefixo e o sufixo que vão ser inseridos no radical da palavra para a formação de novas palavras. Quando da derivação prefixal, nós vamos acrescer um prefixo, ou seja, um elemento antes da palavra. Então, por exemplo, eu tenho a palavra crer, eu tenho a palavra descrer, eu tenho a palavra ler, tenho a palavra reler. Então, esse processo que nós estamos falando é o processo chamado de derivação prefixal ou prefixação. Quando nós acrescemos um outro afixo, que é o afixo que vem depois do radical, que é chamado de sufixo, nós vamos ter o processo de sufixação ou derivação sufixal. Então eu vou ter uma palavra e eu vou acrescer a ela, eu vou acrescer um outro elemento. Então, por exemplo, eu tenho a palavra feliz, eu tenho a palavra felizmente, eu tenho a palavra legal, tenho a palavra legalmente, tenho a palavra leal, tenho lealmente, lealdade. Então, esses acréscimos que vêm depois são chamados de sufixos e a derivação é chamada de sufixal. Agora nós vamos ver a derivação prefixal e sufixal e a derivação parasintética. Elas parecem a mesma coisa, mas não são. Vamos entender. Quando nós falamos da derivação prefixal e sufixal, nós estamos dizendo, vou juntar um prefixo e um sufixo na palavra. Então eu tenho a palavra, por exemplo, a palavra feliz. Eu tenho a palavra feliz, eu tenho a palavra infeliz, eu tenho a palavra felizmente. Eu juntei um in e eu juntei um mente e eu tenho a palavra infelizmente formado com radical mais um prefixo e um sufixo. Mas eu posso tirar o elemento mente ou o elemento in e eu tenho as palavras da mesma forma, elas continuam existindo. Juntei os dois, mas cada um tem o seu valor, mas eles podem separadamente, no caso a palavra feliz acrescida um a outro, ela pode se formar. Diferente da derivação parasintética. Por quê? A parasintética, eu vou juntar simultaneamente os dois elementos. Só que se eu tirar um ou se eu tirar o outro, fica sem sentido. Então, por exemplo, trabalhando com o processo da derivação parasintética, eu vou ter, por exemplo, assim. Eu tenho a palavra amanhecer. Eu tenho a palavra manhã e tenho o a que precede e tenho o ser que vem depois. Mas eu não tenho nem o amanhã, nem o amanhecer. Eu só tenho o amanhecer. Eu tenho, por exemplo, a palavra triste. Eu vou lá e coloco o in. In, triste. Eu não tenho. E coloco ser, tristecer. Eu não tenho. No entanto, eu tenho entristecer. Então é simultaneamente. Não pode tirar nenhum nem outro, porque senão fica sem sentido. Vê que eles são semelhantes, parecem, porque ambos juntam-se prefixo e sufixo, mas na verdade elas são duas derivações distintas. Nosso outro passo é conhecer a derivação regressiva e a derivação imprópria. Vamos tentar. A palavra regressiva, algo que regride. Regredir parece que é diminuir, tirar alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho o verbo comprar. O verbo comprar, ele origina a palavra compra. Então, a palavra compra vem do verbo comprar. Então, você percebe que a palavra comprar é maior que a palavra compra. Por isso que é regressivo. Vários exemplos vocês vão ver, mas vamos aproveitar esse por enquanto.
A derivação imprópria, como o nome já diz, cada palavra tem sua classe gramatical. Então, por exemplo, eu conheço o adjetivo bom. Eu sei que bom, ele é um adjetivo e ele vai servir para caracterizar alguma coisa. Por exemplo, eu li um bom livro. Agora eu vou pegar um plural disso e uso assim, os bons serão vitoriosos. Quando eu falei os bons, ele deixou de ser um adjetivo e passou a ser um substantivo porque ele está precedido do artigo o. Então mudou de classe gramatical. Assim como muda de substantivo, pode mudar o adjetivo, pode mudar o substantivo, pode ser uma outra classe, o verbo pode se transformar no substantivo e assim por diante. Tudo bem? Como nós dissemos, eram 2 processos. O processo de composição, ele é dividido em 2 partes, ou melhor, ele pode ser feito de 2 maneiras. O processo por justaposição e o processo por aglutinação. A justaposição, como o próprio nome já diz, você vai juntar as palavras e elas vão ficar na mesma posição que você as junta. Por exemplo, eu tenho a palavra passatempo. Passa mais tempo. Tenho quinta-feira. Quinta mais feira. Tenho a palavra couve-flor. Couve mais flor. Eu juntei, não houve perda nenhuma e tive uma palavra nova. A composição por aglutinação, ela vai acontecer perdas. Então eu tenho a palavra, por exemplo, a palavra embora. É em boa hora. Tenho a palavra aguardente, água mais ardente. Quaisquer outras palavras que eu for formar, eu vou encontrar perdas. Quando da junção, alguma coisa vai se perder. Esse é o processo de aglutinação. Convém ainda lembrar que tem um processo chamado hibridismo. Esse processo ele passa a ser bastante rico também, porque nós deixamos de conhecer só os vocabulários de uma língua e começamos a conhecer vocabulários de outra. Isso vai engrandecer demais, vai acrescentar muito no nosso vocabulário. Então veja bem, eu tenho a palavra automóvel. Quando nós imaginaríamos que a palavra automóvel é formada com a junção de um radical grego e um radical latino? Quando nós imaginaríamos que a palavra televisão teria tele mais visão, também um grego e um latino. Assim como eu tenho um grego e um latino, eu também posso ter um radical afro, posso ter um radical de uma outra língua que vai me dar, com a junção de outro, uma nova palavra. Isso também nos leva a conhecer radicais de outra origem. Houve época que nós estudávamos muito as tabelas dos radicais gregos e radicais latinos, porque a formação da língua portuguesa está embasada nisso. Então, quando nós estudávamos isso, nós tínhamos um potencial bem mais significativo de vocabulário, de léxico. Nosso léxico era bem maior. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido. E aproveitem esse momento que vocês estão em casa para começar a brincar um pouquinho com as palavras. Pegar alguns radicais, algumas palavras que vocês não conhecem, tentem fazer o estudo dela. O que é isso? O que é aquilo? Eu falo, por exemplo, cronologia. Lembra que nós falamos em sala? O que é crono? Tempo. O que é logia? Estudo. A cronologia é o estudo do tempo. O que é biologia? Logia, estudo. Bio, vida. O estudo da vida. E assim você vai verificando que o estudo de palavras, ele é rico. Ele vai dar base bem significativa para o nosso aprendizado. Isso vai nos ajudar muito em redação. Por quê? Porque nós vamos escrever palavras novas. Nós vamos ler e vamos entender coisas que talvez nós não tivéssemos o conhecimento da palavra, mas a origem da palavra que eu estudei anteriormente já vai me dar uma formação. Tá? Aproveitem esse momento para isso. Vocês farão os exercícios do caderno de atividade, do livro. Isso com certeza vai ajudá-los a somatizar. E na próxima aula daí nós corrigimos. Boa aula, boa confecção de exercícios, bom aprendizado. Beijo!